comecei a filmar, tá, senhora? Bom dia, pepiras. Não reparem o cabelinho. Não, pode deixar. Vai ficar muito calor. Fazer muito barulho. Não tem problema. Jesus aceita minha palavra leiturística. É a palavra dele, tá? É. Eu errei. E o coisinha. Hoje terminamos Jó ontem. E agora eu vou ler Êxodo. Do 1 ao 4, ó. 1, 2, 3 folhinhas aí pra gente, tá bom? Esse agora aqui é meu quarto. E olha essa janela. Pega esse barulho. Aqui é cheio de rendendem, tá? Pior do que o Brasil. Pior do que o Brasil. Mas é férias de verão, isso vai acabar. Vai voltar pra Suíça. Vai tudo pra Suíça. Eu ia falar um palavrão. Vamos lá. Descendência de Jacó no Egito. Este, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorias de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Gente, esse Faraó tá um mal amado, né? O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e piche. Então, pondo ela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua filha, a filha de Faraó, sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. Pois disse: por que das águas o tenho tirado? Moisés foge do Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Maga, pode vir aqui. Então tá bom. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson. Meu Deus, Gerson. Porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Moisés e a sarça ardente. É engraçado falar que Deus lembrou, né? Tava criando outros planetas, outros mundos ali, cuidando de outros problemas maiores. Aí ouviu o clamor de uma galera. Interessante o uso das palavras. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Eu também temeria, né? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, porque está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, o outro cara falou, né? Quem você pensa que é? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Os milagres de Moisés. Será que são as 10 pragas agora? Não, a primeira praga tá aqui. Os milagres de Moisés. Olha eu ansiosa para saber, né? Que parte que tá. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Foi o que eu pensei quando eu tava lendo ali atrás. Se alguém chega hoje e fala, viu, Jesus falou comigo. Não, ele falou mesmo. Quem és tu? Mas, né, vamos ver como é que vai resolver. E o Senhor disse-lhe, que é isto na tua mão? E ele disse, uma vara. E é uma motinha minúscula, feia, fedida, sofrendo para subir a ladeira. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e esta se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda e se tornou numa vara em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, e disse, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer ainda que não creiam nestes 2 sinais, em ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor,
Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. É a marretada de Jeová. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Nossa, que bonito. E porém disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eu mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que heis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Tá acabando. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e voltarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípara tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, lançou-o a seus pés e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto e ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Eu me perdi um pouquinho. Mas eu vou reler de novo. Eu relei de novo, né? Pleonasmo. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez o sinal perante os olhos do povo. E o povo creu. Quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que conhecia a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Vou ver essa parte aqui que eu não entendi quem que é o esposo sanguinário. É Moisés? Deus quis matar o filho de Moisés? Não? Acho que é, né? Vou reler. Pepitas. Sextou, sextou, sextou. A Bíblia tá desfazendo. Sexta não é exatamente o dia de culto, mas todo dia é dia de culto, entendeu? Domingo a gente tá lá na igreja, lindas e formosas. E é isso. Que Deus nos abençoe, bebitas.